Começa agora o Revista TST, o programa com os destaques da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E veja nesta edição, motorista assaltado mais de 10 vezes vai ser indenizado por indústria de cigarros. No quadro Quero Post, conheça as regras do contrato temporário. TST instala sistema que produz energia elétrica a partir da luz solar. E ainda, Tribunal Pleno elege nova administração do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2020-2022. O Revista TST está no ar. Começamos o Revista TST com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O repórter Rafael Oliveira acompanhou a sessão e traz as informações para a gente. Olá, Rafael. Olá, Namélia. O julgamento na Seção 2 de Dissídios Individuais tratou de uma mudança trazida pelo novo Código de Processo Civil relacionada a voto vencido. Com o novo CPC, que entrou em vigor em 2016, a ausência do voto vencido no texto do acórdão deixa de ser uma mera irregularidade. Agora, a falta dele acarreta a nulidade absoluta do acórdão. E foi isso que aconteceu no processo julgado pela SDI 2. O caso é de uma estagiária de arquitetura que busca o reconhecimento do vínculo de emprego com duas construtoras. O processo chegou ao TST depois que ela entrou com recurso devido à ausência do voto vencido no acórdão do TRT. Acompanhe como foi o julgamento na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, havia aceitado o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego apenas parcialmente. Após o trânsito em julgado, quando se extingue a possibilidade de recurso, a estagiária ajuizou ação rescisória para tentar desconstituir a decisão. O TRT, no entanto, não aceitou o pedido. Ela, então, apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. O argumento foi que a decisão de segundo grau era nula. Isso porque o texto do acórdão não continha o voto vencido da desembargadora, que havia julgado o pedido procedente. Na seção 2 de dissídios individuais do TST, a relatora ministra Maria Helena Malman aceitou o pedido da estagiária. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 941 do CPC, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. A relatora transcreveu no voto o entendimento da maioria da SDI 2 de que, independentemente da demonstração de prejuízo à parte, a decisão colegiada tomada por maioria é nula quando ausentes as razões de voto vencido. Assim, por unanimidade, a SDI 2 determinou a devolução do processo ao TRT em Campinas, São Paulo, para que seja juntado o voto vencido e reaberto o prazo para a interposição de novo recurso. Estão disponíveis no canal do TST no YouTube conteúdos exclusivos com tradução em Libras. São programas, reportagens e vídeos especiais em versões acessíveis a pessoas com deficiência auditiva. Para conferir as produções, acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os principais casos julgados pelas turmas do TST. O Revista TST está de volta e vamos conferir alguns casos julgados pelas turmas do TST. Começamos o giro de notícias pela terceira turma.
Um motorista que sofreu mais de 10 assaltos ao transportar cigarros vai receber indenização de R$11 mil. A reparação havia sido negada pelo TRT no Rio de Janeiro. O entendimento foi o de que não se pode considerar como risco da atividade a exposição do trabalhador à violência urbana, fruto da ineficiência do Estado. Mas, conforme explicou o relator do caso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, de maneira geral, exige-se a configuração da culpa do empregador pelo ato ou pela situação que provocou dano ao empregado. Mas, quando a atividade desenvolvida pela empresa envolve risco, a responsabilidade passa a ser objetiva e independe de culpa. O ministro considerou alta a exposição do empregado a risco, em razão de a mercadoria ser muito visada por assaltantes. E a segunda turma condenou as lojas Renner a pagar em dobro as férias de uma gerente que teve o período interrompido por 3 dias. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região havia restringido o direito ao pagamento em dobro apenas aos 3 dias em que a gerente das lojas Renner havia trabalhado. O TRT aceitou os argumentos da empresa de que, exceto durante esses 3 dias, o restante das férias teria sido gozado dentro do período aquisitivo. O caso chegou ao TST. Para a relatora na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, a ocorrência de trabalho, ainda que em alguns dias durante as férias, acarreta a obrigação de pagar todo o período em dobro e não apenas os dias de interrupção, conforme estabelece o artigo 137 da CLT. A ministra observou ainda que o trabalho durante as férias frustra a finalidade do benefício. Encerramos o giro de notícias com destaque da 8ª turma. Um mecânico reabilitado teve reconhecido o direito à reintegração em vaga destinada à pessoa com deficiência. Após a dispensa, a empresa não contratou outra pessoa em situação semelhante, o que anulou a dispensa dele. Ao julgar o caso no TST, o relator, ministro Márcio Amaro, destacou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a contratação de outro profissional reabilitado ou com deficiência é condição essencial à validade da demissão. Por unanimidade, a turma anulou a dispensa e determinou a reintegração do mecânico, com o pagamento das parcelas correspondentes ao período entre a extinção do contrato de trabalho até o efetivo retorno ao emprego. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no Instagram. Sou empresário e vou precisar de um reforço na equipe da minha loja no fim do ano, por causa do Natal. Gostaria de saber quais são as modalidades de contrato temporário. Veja a resposta na reportagem. Ela é leve, os óculos têm uma lente clarinha, que é aquela que você pode entrar, sair do sol e entrar no ambiente escuro que tá tudo certo, né? Para quem começou a trabalhar agora na loja, a orientação é necessária, importantíssima. Aqui, os funcionários extras contratados para o fim do ano recebem treinamento dias antes do início das atividades. O contrato dura todo o mês de dezembro, quando o faturamento da loja geralmente dobra em relação aos outros meses do ano. É positivo para os dois lados, né? Para eles, que às vezes precisam por um período mais curto, sim mesmo, sabe, final de ano, e para a gente também, que é um período rápido que a gente pode depois finalizar o contrato com eles rapidinho. O Hugo é dono de uma rede que conta com 13 lojas de óculos e acessórios no Distrito Federal. Para este fim de ano, ele contratou 13 funcionários temporários. Aqueles que se destacarem têm chances de serem efetivados. No ano passado, 30% ficaram. A gente avalia cada um deles, são pessoas dentro da empresa, são pessoas que a gente tem um carinho, a gente avalia todas e as melhores a gente busca manter no quadro aqui de funcionários. Nas épocas em que as vendas aumentam no comércio e o quadro de funcionários precisa ser ampliado por um determinado período, os empresários podem escolher entre 3 tipos de modalidade de contrato: por tempo determinado, intermitente ou temporário. O contrato por tempo determinado é bem comum nessa época do ano. Ele está previsto no artigo 443, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. O contrato é realizado diretamente entre a empresa e o empregado. É um contrato que tem a duração máxima de 2 anos, ele pode ser prorrogado uma única vez
e que pode ser utilizado nessas contratações de fim de ano também. A modalidade de contrato intermitente é nova. Foi inserida na CLT no artigo 443, parágrafo 3º. Nele, a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Ocorre com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses. O contrato intermitente foi inserido na CLT agora com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Não existia essa previsão. Então, é uma modalidade que dá mais elasticidade, dá mais liberdade para o trabalhador e para o empregador, que o empregado só vai prestar serviços naquele momento específico chamado pelo empregador. E o contrato temporário previsto pela Lei 6.019 de 1974 foi modificado recentemente pelo Decreto 10.060 de outubro de 2019. Nessa modalidade, o empregado firma a relação de emprego com uma empresa prestadora de serviços, que fornece a mão de obra. Nesse caso, a empresa prestadora de serviços é responsável pela remuneração e pelos encargos trabalhistas do empregado. Mas a empresa tomadora ainda fica responsável subsidiariamente no caso de dívidas com o profissional. Ele é um contrato que tem duração máxima de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, mas nessa modalidade de contratação, o empregador contrata uma outra empresa que aloca trabalhadores para prestar serviços. E depois do intervalo, TST instala sistema que produz energia elétrica a partir da luz solar. Estamos de volta com o Revista TST. O Tribunal Pleno elegeu a nova administração do TST para o biênio 2020-2022. Pela primeira vez na história do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, uma mulher vai assumir a presidência. A ministra Maria Cristina Peduzzi foi eleita em sessão extraordinária do Tribunal Pleno. A ministra foi vice-presidente do TST no biênio 2011-2013 e diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho no biênio 2016-2018. Sou grata e tudo farei no momento certo para dar uma resposta consistente, efetiva, trabalhando muito, dedicando o meu tempo, o meu conhecimento, a minha experiência para trabalhar em prol da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Para a vice-presidência foi eleito o ministro Vieira de Mello Filho, atual diretor da ENAMAT. Eu acho que a gente representa correntes importantes do tribunal e nós vamos trabalhar muito unidos para que possamos representar a instituição da forma mais adequada num momento muito difícil econômico e político. O Tribunal Pleno elegeu ainda como corregedor-geral da Justiça do Trabalho o ministro Aloísio Correia da Veiga. É um desafio e todo desafio tem que ser exercido com vontade e trabalho absoluto, dentro dessa perspectiva de uma união cada vez maior entre os membros da Corte, proporcionando, acima de tudo, a valorização da Justiça do Trabalho. O atual presidente do TST, ministro Brito Pereira, recebeu com alegria os nomes eleitos para a nova administração. A ministra Cristina Peduzzi, que eu conheço desde a década de 70, somos amigos, e ela é uma magistrada extraordinária, produtiva, inteligente, operosa, e conhece tudo na Justiça do Trabalho. O ministro Vieira de Mello, igualmente, e o ministro Aloísio Correia da Veiga, com toda a sua experiência desde presidente de Amatra. São 3 colegas extraordinários. A posse dos eleitos será em 19 de fevereiro. Veja outras notícias que marcaram a semana no tribunal. A BB Tecnologia e Serviços, empresa subsidiária do Banco do Brasil, assinou acordo no TST com entidades sindicais representantes dos empregados.
A mediação pré-processual foi conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Ficou acertado o reajuste de salário e dos benefícios impactados por ele em 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado de outubro de 2018 a setembro de 2019. A aplicação é a partir de 1º de outubro de 2019, com pagamento retroativo a essa data. A quitação será feita na folha de pagamento de dezembro de 2019, apenas aos empregados que mantêm contrato de trabalho com a BB Tecnologia. Houve a manutenção da maioria das cláusulas sociais presentes no Acordo Coletivo de Trabalho de 2017-2019. Foram excluídas apenas as que tratam de concurso público, estabilidade provisória, associação de empregados e participação nos lucros e resultados da empresa. Foi uma negociação extremamente difícil, mas o importante é que houve boa vontade e colaboração de todos e nós conseguimos um excelente resultado, tanto para a categoria como para a empresa. O ministro Vieira de Mello Filho, eleito para exercer o cargo de vice-presidente do TST durante o biênio 2020-2022, acompanhou a mediação. O ministro afirmou que a mediação pré-processual tem alcançado resultados positivos para as categorias profissional e econômica e que está afinado com a atual gestão para manter todos os procedimentos. O nosso papel é de dar prosseguimento a institutos que são extremamente positivos para a sociedade brasileira, buscando a pacificação social. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar nesse momento, ao ser eleito vice-presidente, é tranquilizar as categorias no sentido de que nós estamos abertos para os procedimentos pré-processuais de mediação e tentaremos realizar o trabalho à altura do que vem sendo feito pela vice-presidência atual. Foi inaugurado no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, o plenário eletrônico. O sistema desenvolvido pelo TST dá mais agilidade às sessões presenciais, pois permite, por exemplo, o exame antecipado dos votos e a realização da sessão com ações em lote. O TRT-15 é o primeiro do país a usar a ferramenta. Após o projeto piloto, o sistema será estendido para todo o 2º grau. A Justiça do Trabalho apresentou no TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, a ferramenta eletrônica Audi 4, de apoio às audiências trabalhistas. O sistema utiliza a mesma linguagem do Processo Judicial Eletrônico, PJE, o que facilita a compatibilidade entre eles. A ideia da nova ferramenta é agilizar a realização das audiências no 1º grau. Participaram do lançamento do Audi 4 o presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, além do juiz auxiliar da presidência do TST, Fabiano Faisticker, e da presidente do TRT da 4ª Região, desembargadora Vânia Cunha Matos. O portal do Tribunal Superior do Trabalho tem agora uma página com reportagens temáticas. Num só lugar, o leitor encontra matérias e entrevistas que aprofundam temas trabalhistas diversificados. Assédio moral, 13º salário, direitos da pessoa com deficiência, jornada de trabalho, reclamações trabalhistas e assédio sexual são alguns dos assuntos publicados. Os temas são abordados em vários formatos, como texto, vídeo e áudio. Acesse tst.jus.br. Basta clicar na aba Notícias e em Matérias Temáticas. Foram lançados no TST os livros Danos Extrapatrimoniais nas Relações de Trabalho e Reparação dos Danos Patrimoniais nas Relações de Trabalho. As obras são de autoria do ministro Agra Belmonte. A bibliografia ligada ao direito do trabalho acaba de ganhar mais 2 obras: Reparação dos Danos Patrimoniais nas Relações de Trabalho e Danos Extrapatrimoniais nas Relações de Trabalho. O autor das publicações, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Agra Belmonte, destacou a relevância do conteúdo abordado nos livros. Eu penso que essas 2 questões, tanto a reparação dos danos patrimoniais como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sofreram nas relações de trabalho um desenvolvimento muito acentuado nos últimos anos, principalmente depois da inclusão de norma expressa na Constituição sobre esse assunto. Então, eu penso que é importante
que se escreva sobre isso, trazendo a experiência que se tem, os conhecimentos que se possa ter a respeito. O lançamento ocorreu na sede do TST. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho também prestigiaram. Tanto para juízes, procuradores, advogados, professores, pesquisadores, certamente são obras de ótimo nível que serão de grande valia para toda a comunidade jurídica. Se tratam de dois temas dioturnos para quem atua na área laboral, que são os danos extrapatrimoniais e os danos patrimoniais. Quer dizer, são obras, um tema muito atualizado e, com certeza, uma abordagem profunda que vai ajudar, com certeza, muito. A contribuição do ministro Alexandre Agra é relevantíssima, toca em temas delicados, temas sensíveis, temas que desafiam muitos julgadores, advogados, enfim. O ministro Agra deve receber todos os nossos elogios, digno mesmo de os maiores encômios, porque dada a quantidade de trabalho que nós temos aqui e toda a ocupação que o ministro Agra tem, professor universitário, né, é de uma capacidade enorme, é digno mesmo de nota a contribuição que o ministro está dando, né, para os estudiosos, os operadores do direito. Com essas duas obras, o ministro chega ao 11º livro de autoria própria. Já está em funcionamento o sistema de usinas fotovoltaicas do TST. O equipamento produz energia elétrica a partir da luz solar. A previsão é uma economia de quase R$1 milhão por ano ao tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho está ainda mais sustentável. A sede da Corte Trabalhista conta agora com um sistema capaz de produzir energia elétrica a partir da luz solar. É o sistema de usina fotovoltaica. Na cerimônia de lançamento, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, descerrou a placa de inauguração da usina e acionou o botão que colocou o sistema em funcionamento. A instalação das usinas fotovoltaicas segue as orientações da Resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e representa mais um passo na adoção de medidas sustentáveis e no cumprimento do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário. Trata-se de uma energia limpa e renovável. É a nossa contribuição para um planeta mais saudável, pensando ainda que numa microação, pensando na melhoria das condições ambientais para gerações futuras. Aqui, particularmente, nós estamos interessando também em razão de economia. A ideia é fazer uma economia de cerca de 20% da despesa em energia elétrica que nós gastamos aqui, o que é também positivo. O sistema funciona desde a hora em que o sol nasce até ele se pôr. Depois é desligado automaticamente. Tudo pode ser monitorado em tempo real pelo computador. Ela vai transformar a energia do sol em energia elétrica normal consumida pelos consumidores. Para isso, a gente tem uma forma de captar através de placas solares que captam essa energia e transformam numa corrente contínua. Essa corrente contínua precisa de um inversor, que é um equipamento que transforma a energia contínua, utilizada normalmente em alguns sistemas, em energia alternada de 220 volts ou 380 volts, padrão de consumo do TST. Ao todo, foram instaladas 2.688 placas solares nos 3 blocos do tribunal. Juntas, elas produzem mais de 1.080 kW, uma economia de quase R$1 milhão por ano em energia elétrica. A expectativa é que, em pouco tempo, sejam recuperados os mais de R$3.600.000 investidos. Toda essa tecnologia que está sendo implantada nesses órgãos públicos vem com um bom
custo de retorno do investimento, que se paga em 4 anos e depois ele vai ter mais 25 anos de geração dessa energia, de forma limpa, sem agredir o meio ambiente e, como sendo um órgão público, é mais um exemplo para mostrar para a comunidade. Assim como o TST, os Tribunais Regionais do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, e da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, também utilizam energia solar. A tecnologia adotada é semelhante à utilizada em 63 universidades federais e em 41 institutos federais de tecnologia em todo o Brasil. Não só a gente faz uma redução de custos com o gasto de energia elétrica, mas a gente também contribui com todas as questões da sustentabilidade. Você evitar a emissão de CO2, você evitar o gasto desnecessário com energia e você fazer uma troca entre o que você precisa de energia, principalmente nos prédios públicos, que você tem que ligar muitos ar-condicionado, que você tem que ligar muita carga térmica, você já fizer essa troca durante o dia, na hora que o sol está forte, que você liga o ar-condicionado, você aciona as usinas, você praticamente empata esse processo e você fica com um gasto muito baixo de energia, que é só mesmo para o consumo de computadores, iluminação e essas coisas, né? E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar no site do Tribunal e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.